Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que bênção despertar nesta nova manhã que Deus nos presenteou. Enquanto muitos começam o seu dia com pressa e preocupação, você escolheu algo diferente. Você decidiu começar com o mais importante, conectar o seu coração com o coração do Pai Celestial. Hoje vamos orar juntos, baseando-nos no Salmo, um salmo formoso que nos ensina o segredo de uma vida verdadeiramente bem-aventurada. Não é por acaso que seja o primeiro salmo de toda a Bíblia. Deus quis que começássemos por aqui, entendendo qual é o fundamento de uma vida que prospera em todos os sentidos. O Salmo 1 nos apresenta uma imagem preciosa, a da árvore plantada junto a correntes de águas. Esta árvore não está ali por acaso, mas foi plantada com propósito no lugar perfeito, onde sempre terá água fresca para nutrir suas raízes. Assim Deus quer que seja a sua vida e a minha. Se você sente que a sua vida tem sido como a palha que o vento leva de um lado para o outro, sem direção clara, sem estabilidade, quero que saiba que hoje pode ser diferente. Deus quer transformá-lo nessa árvore forte, com raízes profundas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas jamais murcham. Escreva nos comentários: árvore plantada, se o seu coração deseja ser transformado por esta palavra. Vamos declarar juntos que não queremos viver mais como a palha ao vento, mas como árvores plantadas por Deus, mesmo no lugar que Ele preparou para nós. Antes de começar com a nossa oração, quero pedir-lhe algo importante. Se esta mensagem está a tocar o seu coração, por favor, curta este vídeo. Não o faço por números, mas porque quando você curte o YouTube, entende que este conteúdo é valioso e o mostra a mais pessoas que também precisam começar o seu dia com sabedoria divina. Pense nisso. Talvez hoje haja alguém que acordou sem esperança, sem saber para onde dirigir a sua vida. Talvez haja uma mãe que não sabe como guiar os seus filhos, ou um jovem que está perdido entre tantas vozes do mundo. A sua simples curtida pode fazer com que esta oração chegue exatamente a quem mais precisa. Você tem o poder de ser um portador de bênção. Não subestime como Deus pode usar a sua pequena ação para impactar a vida de outros. Quando você vive conforme os princípios do Salmo 1, a sua própria vida se torna um testemunho que atrai outros para o caminho da bênção. Volte a escrever árvore plantada nos comentários. No final desta oração, vou compartilhar consigo uma revelação especial sobre como pode implementar os princípios do Salmo 1 na sua vida diária de maneira prática. Será uma ferramenta poderosa que muitos estão a usar para transformar não só as suas manhãs, mas os seus dias completos. Pai Celestial, vimos diante da Tua presença nesta nova manhã, reconhecendo a Tua infinita sabedoria. Que formoso é que tenhas começado o livro dos Salmos, mostrando-nos o caminho para a verdadeira bem-aventurança. Não começaste com regras complicadas, nem mandamentos difíceis de entender, mas com uma promessa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Senhor, entendemos que a bem-aventurança não é apenas ser feliz por um momento, mas viver nessa bênção constante que vem de caminhar nos teus caminhos. É despertar cada manhã sabendo que estamos no lugar certo, fazendo o certo, sendo quem Tu nos chamaste a ser. Pai, reconhecemos que vivemos num mundo cheio de vozes
que nos dizem como ser felizes, como ter sucesso, como viver a vida. Mas a tua voix é diferente. A tua voz não grita como as vozes do mundo. Não promete coisas vazias. Não nos engana com miragens. A tua voz é suave, mas firme. É amorosa, mas clara. Hoje declaramos diante de ti que não queremos andar no conselho dos ímpios. Sabemos que neste mundo há muitas vozes, muitos conselhos, muitas filosofias que soam atraentes, mas que afastam o coração de ti. Pedimos-te discernimento para reconhecer quando uma voz não vem de ti. Senhor, ajuda-nos a distinguir entre o conselho que vem da sabedoria humana e o conselho que vem da tua sabedoria divina. Muitas vezes os conselhos do mundo soam lógicos, soam inteligentes, mas não levam à vida abundante que tu prometes. Queremos ser sábios para ouvir apenas aquilo que edifica, que constrói, que nos aproxima mais de ti. Não queremos nos deter no caminho dos pecadores. Entendemos, Pai, que há momentos na vida em que podemos sentir a tentação de ficar em lugares que sabemos que não nos convém. Lugares onde se fala mal, onde se critica, onde se planeia o que não te agrada. Dá-nos forças para continuar a caminhar para ti, Pai. Reconhecemos que às vezes é fácil deter-se no caminho errado, porque ali encontramos companhia. É fácil unir-nos à queixa, à fofoca, à crítica, porque assim nos sentimos parte do grupo. Mas tu nos chamas a algo mais alto. Chamás-nos a ser diferentes, a caminhar por veredas de justiça. Ajuda-nos a ter a coragem de nos levantarmos e continuarmos a caminhar quando percebermos que estamos num lugar que não te honra. Não queremos ser daquelas pessoas que sabem o que está certo, mas ficam onde está errado porque é mais confortável ou mais popular. Não queremos nos sentar na cadeira dos escarnecedores. Guarda-nos dessa atitude de zombaria para com o sagrado de menosprezo pela tua palavra, dessa soberba que se julga mais sábia que a tua sabedoria. Mantém o nosso coração humilde e reverente diante de ti, Senhor. Protege-nos do espírito de zombaria que é tão comum nestes tempos. Vivemos numa época em que se zomba da fé, em que se ridiculariza a pureza, em que se menospreza a vida de santidade. Não queremos fazer parte dessa multidão que se ri do que tu consideras sagrado. Pai, reconhecemos que há um caminho perigoso em afastar-se de ti. Primeiro, andamos no conselho dos ímpios, depois nos detemos no caminho dos pecadores e, finalmente, nos sentamos na cadeira dos escarnecedores. Queremos deter este caminho desde o primeiro passo. Queremos ser sensíveis ao teu Espírito que nos alerta quando começamos a nos afastar. Entendemos que cada dia, desde que acordamos até que nos deitamos, enfrentamos decisões. Algumas parecem pequenas, outras grandes, mas todas têm o poder de nos aproximar ou nos afastar de ti. Em cada decisão há dois caminhos: o caminho da luz que leva à vida e o caminho das trevas que leva à morte. Pai, ajuda-nos a entender que não há decisões neutras na vida espiritual. Cada palavra que pronunciamos, cada atitude que tomamos, cada pensamento que permitimos ficar na nossa mente está a nos levar para ti ou a nos afastar de ti. Pedimos que o teu Espírito Santo seja a nossa bússola interna, que quando estivermos prestes a escolher mal,
Sintamos essa suave voz que nos diz: este é o caminho. Anda por ele. Não queremos ser guiados pelas nossas emoções do momento, nem pelo que os outros esperam de nós, mas pela tua perfeita vontade. Senhor, sabemos que por vezes o teu caminho não é o mais fácil ou popular. Não nos trará aplausos imediatos, mas é o que nos leva à verdadeira vida. É um caminho que nos conduz à paz, que excede todo o entendimento. Somente por ele podemos encontrar a verdadeira e plena satisfação da alma. Ajuda-nos a entender que escolher o teu caminho não é uma decisão que tomamos uma única vez, mas uma decisão que renovamos a cada manhã, a cada hora, a cada momento. Queremos ser esses bem-aventurados que puseram a sua confiança em ti e que por isso experimentam o teu favor sobre as suas vidas. Pai, quando enfrentarmos a pressão de comprometer os nossos princípios, lembrando-nos que a tua aprovação vale mais do que a aprovação de 1000 homens. Quando sentirmos a tentação de tomar atalhos que sabemos que não te agradam, ajuda-nos a lembrar que o caminho longo contigo é melhor do que o caminho curto sem ti. Sabemos que o mundo nos pressionará para que sigamos a corrente, para que façamos o que todos fazem, para que calemos quando deveríamos falar e falemos quando deveríamos calar. Mas tu nos chamaste a ser diferentes, a ser luz no meio da escuridão. Dá-nos coragem para nos mantermos firmes nos teus princípios, mesmo que isso signifique estar sozinhos às vezes. Lembramo-nos que é melhor estar sozinhos contigo do que acompanhados longe de ti. A tua presença é suficiente para preencher qualquer vazio que a rejeição do mundo possa deixar. Senhor, ajuda-nos a ser compassivos com aqueles que ainda não entendem o caminho da bem-aventurança, que nunca os olhemos com superioridade, lembrando que nós também estivemos perdidos antes de te conhecer. Que o nosso testemunho seja um convite amoroso, não uma condenação. Pai, que esta escolha de te seguir não seja um fardo pesado nos nossos ombros, mas a alegria do nosso coração. Que possamos dizer como o salmista: escolhi o caminho da verdade, pus os teus juízos diante de mim. Pedimos que nos ajudes a influenciar positivamente outros com as nossas decisões. Que quando outros nos virem escolher o caminho certo mesmo, quando é difícil isso, os inspire a fazer o mesmo. Queremos ser exemplos de boas decisões nas nossas famílias, trabalhos e comunidades. Senhor, sabemos que as decisões que tomamos hoje determinarão onde estaremos amanhã. As pequenas escolhas diárias vão construindo o destino das nossas vidas. Ajuda-nos a ser sábios nas decisões pequenas, porque entendemos que as decisões pequenas se tornam em grandes resultados. Pai, protege o nosso coração da amargura, quando outros não valorizarem as decisões corretas que tomamos. Às vezes fazer o que é certo não traz reconhecimento imediato, às vezes até traz crítica. Mas sabemos que tu vês, tu sabes, tu valorizas cada decisão que tomamos para te agradar. Pedimos-te que nos deis a sabedoria de Salomão para saber que caminho tomar nos momentos de confusão. Que quando estivermos na encruzilhada e não soubermos o que fazer, a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, ajuda-nos a ensinar aos nossos filhos o caminho da bem-aventurança.
Que vejam em nós um exemplo do que significa escolher sempre o que é certo, que o nosso lar seja um lugar onde se respiram os princípios do reino de Deus. Obrigado, porque quando escolhemos o teu caminho, não caminhamos sozinhos. Tu caminhas conosco diante de nós, preparando o terreno ao nosso lado, dando-nos companhia e atrás de nós, cuidando das nossas costas. Em nome de Jesus, declaramos que hoje escolhemos o caminho da bem-aventurança. Pai, selamos esta declaração com a confiança de que tu honras a quem te honra. Que o teu favor repouse sobre nós, não pelos nossos méritos, mas pela tua graça, e porque decidimos caminhar em obediência à tua palavra. Pai amado, o salmista continua a dizer-nos que o bem-aventurado é aquele cujo deleite está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Senhor, queremos que a tua palavra seja o nosso deleite, não a nossa obrigação. Reconhecemos que há uma grande diferença entre ler a tua palavra, porque sabemos que devemos fazê-lo e deleitar-nos nela como quem encontra um tesouro. Muda o nosso coração, Senhor. Que a tua palavra seja mais doce que o mel aos nossos lábios e mais preciosa que o ouro refinado aos nossos olhos. Pai, confessamos que muitas vezes tratamos a tua palavra como algo comum, como um livro a mais entre tantos livros. Perdoa-nos por essa atitude. Ajuda-nos a entender que em cada página, em cada versículo, em cada palavra, está o teu coração a falar ao nosso. Senhor, sabemos que o deleite não se pode fingir. Não podemos obrigar-nos a deleitar-nos em algo. O deleite é algo que nasce do coração quando descobrimos o valor do que temos diante de nós. Abre os nossos olhos espirituais para ver a beleza da tua palavra. Ajuda-nos a ler a tua palavra não só com os olhos, mas com o coração. Que não busquemos somente informação, mas transformação. Que não leiamos só para saber mais, mas para sermos melhores. Que cada vez que abrimos a Bíblia, esperemos encontrar-nos contigo, Pai. Queremos entender que a tua palavra não é apenas um conjunto de regras ou mandamentos, mas uma carta de amor que escreveste para nós. Em cada história, em cada promessa, em cada ensinamento, está o teu coração de pai, abrindo dose aos seus filhos. Queremos meditar na tua lei de dia e de noite, mas reconhecemos que vivemos num mundo cheio de distrações. Os nossos telemóveis chamam-nos com notificações constantes. A televisão compete pela nossa atenção. As redes sociais querem roubar os nossos pensamentos. Dá-nos a graça de pôr limites a tudo isto, Senhor. Ajuda-nos a entender que meditar não é o mesmo que ler rapidamente. Meditar é como mastigar lentamente um alimento delicioso, saboreando cada bocado. Queremos aprender a refletir na tua palavra, a pensá-la uma e outra vez até que se torne parte de nós. Ajuda-nos a criar momentos sagrados nos nossos dias, onde estejamos apenas tu e nós, onde a tua voz seja a única que escutemos. Que nas manhãs antes que o mundo desperte com as suas exigências, possamos encontrar-nos contigo na tua palavra, Pai. Que as manhãs sejam o nosso tempo especial contigo. Que antes de verificar mensagens, antes de ver as notícias, antes de começar com as tarefas do dia, possamos alimentar o nosso espírito com a tua palavra. Que seja a primeira coisa a entrar no nosso coração a cada dia, Senhor.
Que também à noite, quando o dia terminou e tudo está em silêncio, possamos meditar no que nos falaste durante o dia. Que as últimas palavras que ocupem a nossa mente antes de dormir sejam as tuas palavras de amor, de promessas de direção. Pai, ensina-nos a arte de levar a tua palavra conosco durante todo o dia. Que possamos tomar um versículo de manhã e levá-lo como um tesouro no nosso coração, enquanto trabalhamos, enquanto caminhamos, enquanto esperamos, enquanto conversamos. Ajuda-nos a ver as situações diárias através do filtro da tua palavra. Que quando enfrentarmos um conflito, recordemos o que tu disseste sobre o perdão. Que quando sentirmos ansiedade, recordemos as tuas promessas de paz. Que quando estivermos desanimados, recordemos as tuas palavras de esperança. Senhor, sabemos que num mundo onde tudo muda constantemente, a tua palavra é a nossa âncora. As modas mudam, as opiniões mudam, as circunstâncias mudam, mas a tua palavra permanece firme para sempre. O céu e a terra passarão, mas as tuas palavras jamais passarão. Pedimos-te que a tua palavra se torne tão real no nosso coração que quando enfrentarmos decisões difíceis, automaticamente recordemos o que tu disseste. Que a tua palavra seja a resposta que brote naturalmente dos nossos lábios quando outros nos perguntarem como enfrentar os seus problemas. Pai, queremos ser como Maria, que guardava todas as coisas no seu coração e meditava nelas. Não queremos que a tua palavra entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que crie raízes profundas no nosso ser e transforme a nossa maneira de pensar, de falar, de agir. Ajuda-nos a memorizar a tua palavra, Senhor. Que versículos-chave estejam tão gravados no nosso coração que em momentos de tentação, de dor, de confusão, brotem automaticamente para nos trazer luz e direção. Que a tua palavra seja a nossa primeira defesa contra os ataques do inimigo. Senhor, sabemos que há momentos na vida em que as emoções nos sobrecarregam, em que os sentimentos nos confundem, em que as circunstâncias nos cegam. Nesses momentos, que a tua palavra seja a nossa bússola, o nosso GPS espiritual, que nos mostre o caminho certo. Pedimos-te que desenvolvas em nós uma fome genuína pela tua palavra. Que assim como o nosso corpo nos pede alimento quando tem fome, o nosso espírito nos peça a tua palavra quando precisa de ser alimentado. Que sintamos essa necessidade de ler, de meditar, de refletir no que tu nos queres dizer. Pai, protege-nos de ler a tua palavra com pressa, como quem cumpre mais uma tarefa da lista. Ajuda-nos a aproximar-nos da tua palavra com reverência, com expectativa, sabendo que o Deus do universo quer falar-nos pessoalmente através dessas páginas sagradas. Queremos que a tua palavra seja o nosso conselheiro nas decisões importantes, que antes de tomar decisões que afetarão o nosso futuro, busquemos o que diz a tua palavra a respeito. Que os teus princípios guiem as nossas escolhas mais importantes. Senhor, ajuda-nos a ser estudiosos da tua palavra, mas não estudiosos frios e acadêmicos, mas estudiosos apaixonados que procuram conhecer mais do coração do seu Pai Celestial. Que cada estudo nos aproxime mais de ti, não nos encha de conhecimento vazio. Pedimos que a tua palavra seja medicina para o nosso coração ferido. Que quando estivermos tristes, encontremos consolação nas tuas promessas. Que quando estivermos zangados, a tua palavra
nos ensine a perdoar. Que quando estivermos preocupados a Tua palavra, nos lembre de confiar em Ti, Pai. Queremos que a nossa família seja uma família que ama a Tua palavra, que no nosso lar se leia a Bíblia, se medite nela, se converse sobre ela. Que os nossos filhos cresçam a ouvir a Tua palavra e a ver como seus pais a amam e a obedecem. Ajuda-nos a compartilhar a Tua palavra com outros, não de maneira fria ou forçada, mas com amor genuíno. Que quando virmos alguém a lutar, possamos compartilhar um versículo que sabemos que pode trazer esperança. Que sejamos portadores da Tua palavra a um mundo sedento. Senhor, num mundo onde a informação é abundante, mas a sabedoria é escassa, ajuda-nos a beber da fonte da verdadeira sabedoria, que é a Tua palavra. Que não nos conformemos com opiniões humanas, quando podemos ter a perspectiva divina. Pedimos-te que a Tua palavra produza fruto nas nossas vidas. Que não sejamos como o terreno pedregoso onde a semente brota rápido, mas não tem raízes profundas. Queremos ser terra fértil, onde a Tua palavra crie raízes profundas e produza fruto abundante. Pai, ajuda-nos a encontrar na Tua palavra as respostas que precisamos para os desafios específicos que enfrentamos a cada dia. Que quando tivermos dúvidas sobre como criar os nossos filhos a Tua palavra, nos dê sabedoria. Que quando não soubermos como gerir as nossas finanças, a Tua palavra nos guie, Senhor. Que a Tua palavra seja o nosso consolo nos momentos de perda e dor. Que quando a vida nos atingir com força, encontremos na Tua palavra o bálsamo que sara as nossas feridas. Que as Tuas promessas sejam mais reais para nós do que as nossas circunstâncias. Pedimos-te que nos ajudes a distinguir entre a nossa voz interna e a Tua voz a falar-nos através da Tua palavra. Que aprendamos a reconhecer quando é o Teu Espírito Santo, iluminando um versículo especificamente para a nossa situação. Pai, queremos ser pessoas que não só conhecem a Tua palavra, mas que a vivem. Que as nossas ações estejam alinhadas com o que lemos na Bíblia. Que não sejamos ouvintes esquecidos, mas praticantes da Tua palavra. Ajuda-nos a usar a Tua palavra para edificar outros, não para julgar ou condenar. Que quando compartilharmos um versículo, seja para encorajar, para dar esperança, para mostrar o caminho, não para apontar erros ou fazer alguém sentir-se mal. Senhor, que a Tua palavra seja a herança mais valiosa que deixemos aos nossos filhos. Que eles se lembrem, não só que líamos a Bíblia, mas que vivíamos conforme ela. Que vejam em nós o fruto de uma vida transformada pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Num mundo cheio de escuridão e confusão, a Tua palavra é a nossa luz segura que nos guia para o destino que Tu preparaste para nós. Pedimos-te que a cada dia cresçamos mais no nosso amor pela Tua palavra, que a cada dia a entendamos melhor, que a cada dia a obedeçamos mais completamente. Que verdadeiramente possamos dizer que o nosso deleite está na lei do Senhor e que nela meditamos de dia e de noite. Pai Celestial, que formosa é a imagem que nos dás no Salmo 1, versículo 3. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Senhor, queremos ser essa árvore, não uma árvore qualquer, mas uma árvore plantada pela Tua mão divina
no lugar exato que tu preparaste para nós. Entendemos, Pai, que há uma grande diferença entre uma árvore que cresce selvagem sem cuidado e uma árvore que é plantada com propósito por mãos sábias. Tu nos plantaste não por acaso, mas com um desígnio perfeito para as nossas vidas. Senhor, quando pensamos numa árvore plantada, entendemos que alguém levou tempo para escolher o lugar certo. Preparou a terra, cavou o buraco na profundidade adequada e colocou essa árvore exatamente onde sabia que teria as melhores condições para crescer. Assim fizeste tu conosco. Pedimos-te que as nossas raízes sejam profundas, Senhor. Não queremos ser como essas plantas decorativas que têm raízes superficiais e que qualquer vento forte pode derrubar. Queremos raízes que vão até o mais profundo do teu amor, da tua palavra, da tua presença. Pai, ajuda-nos a entender que as raízes não se veem, mas são a parte mais importante da árvore. Sem raízes fortes, não importa quão bonita uma árvore pareça por fora, ela não vai durar. Queremos que a nossa vida espiritual tenha raízes profundas que ninguém possa ver, mas que todos possam perceber no fruto. Queremos raízes que se estendam amplamente no teu amor, que o nosso entendimento do teu amor por nós não seja superficial, mas profundo. Que conheçamos a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Cristo. Senhor, que as nossas raízes alcancem essas correntes de águas que nunca secam. Entendemos que essas correntes representam o teu Espírito Santo e a tua palavra eterna. Mesmo quando as circunstâncias externas mudem, mesmo quando venha seca ao nosso redor, queremos estar conectados a essa fonte que nunca falha. Pai, há árvores que crescem em lugares onde chove muito e quando vem uma temporada sem chuva secam e morrem. Mas há outras árvores que aprenderam a enviar as suas raízes até encontrar água subterrânea. Essas árvores permanecem verdes mesmo em tempo de seca. Queremos ser dessas árvores. Pedimos-te que nos ensines a buscar as correntes profundas da tua presença. Que não dependamos apenas das bênçãos que podemos ver na superfície, mas que aprendamos a conectar-nos com essa fonte inesgotável que está no fundo do teu coração. Senhor, não queremos ser como plantas em vasos que se podem mover de um lugar para outro segundo as circunstâncias. Queremos estar plantados firmemente em Ti, com raízes tão profundas que ninguém nem nada possa remover-nos do lugar onde Tu nos puseste. Pai, sabemos que há pessoas que mudam de igreja, de trabalho, de propósito, cada vez que as coisas se tornam difíceis. São como plantas em vasos que se movem buscando sempre melhores condições. Mas queremos estar plantados, comprometidos, firmes no lugar que Tu escolheste para nós. Ajuda-nos a entender que o processo de criar raízes profundas leva tempo. As árvores mais fortes são as que cresceram lentamente, enfrentando ventos e tempestades que fizeram com que as suas raízes se fortalecessem. Não permitas que nos desesperemos pelos processos lentos nas nossas vidas, Senhor. Num mundo que quer tudo rápido, tudo instantâneo, ajuda-nos a valorizar os processos lentos, mas sólidos. Que não invejemos aqueles que parecem crescer rápido, mas sem fundamentos sólidos. Queremos crescimento genuíno que perdure para toda a vida. Pedimos-te paciência para permitir que o Teu Espírito Santo faça a sua obra em nós. Sabemos que Tu não tens pressa como o mundo tem. Tu
Tu trabalhas com perspectiva eterna, construindo em nós algo que durará para sempre. Pai, quando virmos que outros parecem prosperar mais rápido do que nós, ajuda-nos a lembrar que Tu tens tempos diferentes para cada um. Que não nos comparemos com outros, mas que confiemos no Teu plano perfeito para as nossas vidas. Queremos estar junto a correntes de águas, não junto a poças que secam no verão. As poças são atraentes quando chove, mas quando vem a seca, não resta nada. Tu és a nossa corrente de águas vivas que nunca se esgotam. Senhor, há muitas fontes neste mundo que prometem satisfazer a nossa sede. O sucesso, o dinheiro, a fama, os prazeres. Mas todas estas são como poças que parecem cheias depois da chuva, mas que secam quando mais precisamos delas. Só Tu és a fonte que nunca se esgota. Lembramo-nos das palavras de Jesus à mulher samaritana. Ele disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Senhor, Tu és essa fonte que jorra dentro de nós. Pai, queremos que essa fonte de água viva que está dentro de nós não só nos satisfaça, mas que também sacie a sede de outros. Que quando as pessoas se aproximarem de nós, possam encontrar algo refrescante, algo que lhes dê vida. Como diz João 155, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Um ramo separado da videira não pode dar fruto por si mesmo. Ajuda-nos a permanecer conectados a Jesus, a permanecer no Seu amor, na Sua palavra, na Sua presença. Senhor, ajuda-nos a entender que a nossa força não vem de nós mesmos, mas de estarmos conectados a Ti. Quando tentamos ser fortes pelas nossas próprias forças, cansamo-nos e esgotamo-nos. Mas quando estamos conectados a Ti, a Tua força flui através de nós. Que a nossa vida não seja como essas árvores que parecem verdes por fora, mas estão secas por dentro. Queremos ser árvores cuja vida flui de dentro para fora, cuja força vem de estar bem plantados em Ti. Pai, proteger-nos da hipocrisia religiosa que parece bem por fora, mas está vazia por dentro. Queremos autenticidade. Queremos que o que os outros veem seja um reflexo do que Tu estás a fazer no nosso interior. Senhor, sabemos que as árvores mais bonitas não são necessariamente as maiores, mas as que estão no lugar certo. Ajuda-nos a florescer onde Tu nos plantaste, sem olhar para outras árvores que parecem estar em lugares mais atraentes. Pedimos-te sabedoria para reconhecer o lugar onde Tu nos plantaste. Às vezes pode ser um lugar que não entendemos, que não teríamos escolhido, que parece difícil, mas se Tu nos plantaste aí, sabemos que é o lugar perfeito para o nosso crescimento. Pai, ajuda-nos a não viver a queixar-nos do lugar onde estamos, mas a florescer onde nos puseste. Que não percamos anos de crescimento a desejar estar noutro lugar, mas que aproveitemos as condições específicas do lugar onde estamos para crescer como Tu queres. Queremos criar raízes profundas nas promessas da Tua palavra. Que cada promessa que Tu fizeste seja como uma raiz que se estende no nosso coração, dando-nos estabilidade e nutrição espiritual. Senhor, que as nossas raízes se alimentem da oração constante.
Que assim como as raízes buscam água e nutrientes na terra, o nosso coração busque constantemente a Tua presença através da oração. Que a oração seja tão natural para nós como respirar. Pedimos-te que as nossas raízes também se fortaleçam através da comunhão com outros irmãos na fé. Que não tentemos crescer sozinhos, mas que nos conectemos com outras árvores plantadas por Ti, formando uma floresta espiritual onde todos nos fortalecemos mutuamente. Pai, que as nossas raízes se nutram do serviço a outros. Que assim como uma árvore recebe da terra, mas também dá oxigênio ao ambiente, nós recebamos de Ti, mas também demos vida ao nosso redor através do serviço amoroso. Pedimos-te que sejamos árvores que dão sombra a outros que oferecem refúgio a quem precisa que seja um testemunho da Tua bondade e fidelidade. Que quando outros nos olhem, possam dizer verdadeiramente Deus está com esta pessoa. Senhor, queremos ser árvores fortes, mas não duras. Que tenhamos a flexibilidade para nos dobrarmos nas tempestades sem nos quebrarmos. Que sejamos firmes nos nossos princípios, mas gentis no nosso trato com os outros. Ajuda-nos a desenvolver uma casca grossa que nos proteja das críticas injustas, dos ataques do inimigo, das palavras ferinas de outros. Mas que essa casca não seja tão grossa que não permita que o amor entre e saia do nosso coração. Pai, que os nossos ramos se estendam amplamente para dar fruto abundante e sombra generosa. Que a nossa influência se estenda a muitas pessoas, levando bênção a todos os que se aproximarem de nós. Obrigado, Pai, porque não nos deixaste crescer como erva daninha, mas nos plantaste com um propósito claro e específico. Tu nos puseste junto a correntes de águas e prometeste cuidar de nós, até que demos o fruto que Tu esperas de nós. Pedimos-te que a cada dia sejamos mais conscientes do que significa estar plantado por Ti. Que valorizemos o lugar e cuidemos das raízes. Que permaneçamos perto das Tuas correntes de águas, crescendo cada dia mais em direção à luz resplandecente da Tua santa presença. Senhor, selamos esta oração, reconhecendo que ser como árvore plantada junto a correntes de águas não é apenas uma imagem bonita, mas uma realidade espiritual que queres estabelecer nas nossas vidas. Planta-nos firmemente em Ti, Senhor, e faz com que demos fruto que glorifique o Teu nome. Pai amado, o salmista continua dizendo que a árvore plantada junto a correntes de águas dará o seu fruto no seu tempo. Senhor, queremos ser árvores frutíferas, mas também queremos aprender a confiar nos Teus tempos perfeitos. Entendemos que cada árvore tem a sua estação de fruto. As laranjeiras dão laranjas, as macieiras dão maçãs, as mangueiras dão mangas. Cada uma cumpre o propósito para o qual foi criada. Ajuda-nos a descobrir qual é o fruto específico que Tu esperas de cada um de nós. Pai, lembra-mo-nos das palavras de Gálatas 5:2-2-2-3, onde a Tua palavra nos fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Queremos que este fruto se veja nas nossas vidas, não só de vez em quando, mas como algo constante. Pedimos-te que o nosso amor não seja fingido, mas genuíno. Que a nossa alegria não dependa das circunstâncias externas, mas que brote da relação contigo.
Que a nossa paz seja essa paz que excede todo entendimento e que guarde o nosso coração mesmo no meio das tempestades. Senhor, sabemos que a paciência é um fruto que leva tempo a desenvolver num mundo onde tudo é instantâneo. Ajuda-nos a entender que as coisas mais valiosas da vida requerem tempo. Dá-nos paciência com os outros, mas também paciência conosco mesmos e com os teus processos nas nossas vidas. Queremos dar fruto de benignidade e bondade. Que as nossas palavras sejam como mel que adoça o dia de quem as escuta. Que as nossas ações reflitam o teu coração bondoso para com todos os que nos rodeiam, especialmente para com aqueles que mais precisam. Pai, lembramo-nos das palavras de Jesus em João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E ele continuou: e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Obrigado porque tu nos escolheste especificamente para dar fruto que não murcha. Ajuda-nos a entender que o nosso fruto nem sempre será visível de imediato. Às vezes damos fruto quando pronunciamos uma palavra de alento a quem está desanimado. Outras vezes, quando tomamos uma decisão correta que inspira outros a fazer o mesmo. O nosso fruto pode manifestar-se num testemunho que transforma vidas, numa oração que toca o céu, num ato de serviço que ninguém vê, mas que tu registras no teu livro. Ajuda-nos a não menosprezar as pequenas formas em que podemos ser frutíferos. Senhor, queremos dar fruto no seu tempo, não antes nem depois. Sabemos que há frutos que só podem ser dados em certas estações da vida. Não queremos forçar processos, nem adiantar-nos aos teus tempos, mas também não queremos perder as oportunidades que tu nos dás. Pedimos-te sabedoria para reconhecer quando é tempo de semear, quando é tempo de regar, quando é tempo de esperar e quando é tempo de colher. Que sejamos sensíveis às estações do Espírito nas nossas vidas, Pai. Que o nosso fruto não busque a glória pessoal, mas que glorifique o teu nome. Como diz Jesus, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Queremos ser árvores que chamem a atenção para ti, não para nós mesmos. Ajuda-nos a lembrar que a árvore não se esforça para dar fruto, simplesmente o dá porque está bem plantada e bem nutrida. Quando estamos bem conectados contigo, o fruto brota naturalmente. Não temos que forçá-lo, mas simplesmente manter-nos conectados a ti. Pedimos-te que o nosso fruto seja de boa qualidade, que abençoe quem o recebe, que nutra e fortaleça. Que assim como um bom fruto deixa sementes que podem gerar novas árvores, o nosso fruto inspire outros a buscar também estar plantados junto às tuas correntes de águas. Obrigado, Pai, porque nos prometeste que se permanecermos em ti e tu em nós, daremos muito fruto. Confiamos na tua promessa e esperamos com expectativa ver como tu produzes fruto através das nossas vidas. Senhor, que nunca nos esqueçamos de que o propósito do fruto não é ficar na árvore para sempre, mas ser compartilhado, ser dado, ser de bênção para outros. Ajuda-nos a ser generosos com o fruto que tu produzes em nós. Em nome de Jesus, declaramos que somos árvores plantadas por ti, que daremos fruto no seu tempo, fruto que permanecerá e que glorificará o teu nome por toda a eternidade.
Pai celestial, que formosa promessa nos dás quando dizes que a árvore plantada junto a correntes de águas terá folhas que não caem. Senhor, queremos essa estabilidade, essa constância que nem depende das estações externas, mas da nossa conexão contigo. Entendemos, Pai, que no mundo natural as árvores perdem as suas folhas em certas estações. É normal que no outono as folhas murcham e caiam. Mas tu nos prometes algo sobrenatural. Folhas que não caem verdor, que não murcha a vida, que não se apaga. Pedimos-te que a nossa fé seja como essas folhas que não caem. Que quando vierem tempos difíceis, tempos de seca emocional, tempos de provações e dificuldades, a nossa fé permaneça verde, fresca, vibrante. Senhor, sabemos que há momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece estar a morrer. As circunstâncias tornam-se difíceis, as relações complicam-se, a saúde falha, os projetos não correm como esperávamos. Nesses momentos que a nossa confiança em Ti não murche. Como diz 1 Coríntios 1558, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Queremos ser firmes e constantes, não pessoas que mudam de opinião conforme os ventos sopram. Pai, ajuda-nos a não ser como aquelas plantas que parecem bonitas quando há água abundante, mas que murcham ao primeiro raio de sol forte. Queremos ser estáveis, confiáveis, constantes no nosso caminhar contigo. Pedimos-te que o nosso caráter tenha essa estabilidade que vem de estar bem enraizados em Ti. Que não sejamos pessoas de duplo ânimo, inconstantes em todos os nossos caminhos. Que quem nos conhece possa contar conosco porque sabe que a nossa fé é sólida. Queremos ter folhas que não caem nas nossas relações familiares. Que o nosso amor pelo nosso cônjuge não dependa de como nos tratam nesse dia, que não flutue segundo o seu comportamento. Senhor, que as nossas folhas não caiam no nosso trabalho, no nosso ministério, no nosso serviço a outros. Que sejamos conhecidos como pessoas íntegras, responsáveis, em quem se pode confiar, independentemente das circunstâncias. Pai, entendemos que a razão pela qual as nossas folhas não cairão é porque estamos plantados junto a correntes de águas. Não é pela nossa própria força, mas porque temos uma fonte constante de vida que nos alimenta dia após dia. Ajuda-nos a manter-nos sempre perto dessa corrente de água. Que nunca nos afastemos tanto de Ti que comecemos a depender das nossas próprias forças. Sabemos que separados de Ti nada podemos fazer, mas contigo tudo é possível. Pedimos-te que quando outros nos olhem, especialmente em tempos difíceis, possam ver essa estabilidade sobrenatural que só vem de Ti. Que possam perguntar-se como é que esta pessoa se mantém tão tranquila, tão esperançosa, tão forte no meio da tempestade. Queremos ser testemunho vivo de que Tu és fiel, de que as Tuas promessas se cumprem, de que quem confia em Ti jamais será defraudado. Que a nossa estabilidade seja um convite para que outros também procurem estar plantados junto às Tuas correntes de águas. Pai amado, culminas o retrato do justo com uma promessa preciosa: tudo quanto fizer prosperará. Senhor, queremos entender a prosperidade da Tua perspectiva, não da perspectiva do mundo, que só vê números e posses materiais.
Sabemos, Pai, que o teu conceito de prosperidade é integral. Como está escrito em 3 de João 1:2, abrangendo todas as áreas. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Queremos prosperar na alma, no corpo, nas relações, no propósito. Pedimos-te que prosperes os nossos casamentos, Senhor. Que as nossas relações de casal não só sobrevivam, mas que floresçam. Que sejam testemunho do teu amor e fidelidade. Que a união que tu abençoaste seja forte, alegre e duradoura. Queremos que os nossos filhos prosperem não só no acadêmico ou econômico, mas especialmente no seu caminhar contigo. Que cresçam em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens, como cresceu Jesus. Senhor, prospera os nossos trabalhos e projetos, mas que seja uma prosperidade que te honre. Que o nosso sucesso profissional venha acompanhado de integridade de testemunho que te honre, de impacto positivo em quem nos rodeia. Lembramo-nos de José no Egito, como tu o prosperaste mesmo no meio de circunstâncias difíceis. A Bíblia diz que o Senhor estava com José e ele foi um homem próspero. Queremos essa prosperidade que vem da tua presença, não das nossas próprias estratégias. Também nos lembramos de Daniel na Babilônia, como tu o prosperaste em terra estrangeira, no meio de uma cultura que não te conhecia. Ele manteve-se fiel aos teus princípios e tu o exaltaste. Ajuda-nos a manter os nossos princípios mesmo quando o mundo nos pressiona a abandoná-los. Pai, pensamos em Neemias, como tu prosperaste o seu projeto de reconstruir os muros de Jerusalém. Havia oposição, havia críticas, havia obstáculos, mas a tua mão estava sobre ele para bem. Prospera também os nossos projetos que estão alinhados com a tua vontade. Pedimos-te que prosperes a nossa saúde, Senhor. Que o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, seja forte e saudável para te servir melhor. Mas se permitires a doença, por algum propósito teu, ajuda-nos a manter-nos fiéis mesmo na doença. Queremos que a nossa vida espiritual prospere acima de tudo. Que o nosso conhecimento de ti cresça a cada dia. Que a nossa intimidade contigo se aprofunde. Que o nosso amor por ti e pelos outros se multiplique. Senhor, prospera as nossas finanças, de maneira que possamos ser de bênção para outros. Não queremos riquezas para acumular egoisticamente, mas para sermos instrumentos da tua generosidade neste mundo que tanto precisa de esperança. Que o nosso testemunho prospere, que as nossas palavras e ações abram portas para que outros te conheçam. Que quem não te conhece possa ver através das nossas vidas um reflexo do teu amor e procure conhecer-te também. Pai, entendemos que tudo quanto fizer prosperará. Não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que mesmo no meio das dificuldades, tu farás com que tudo coopere para o nosso bem e para a tua glória. Pai Celestial, a tua palavra também nos fala sobre os ímpios no Salmo, dizendo-nos que não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Senhor, embora reconheçamos esta realidade, não nos regozijamos no juízo, mas intercedemos pelos perdidos. Entendemos, Pai, que assim como nós alguma vez estivemos perdidos e tu tiveste misericórdia de nós, agora devemos ter compaixão por quem ainda não conhece o caminho da bem-aventurança.
Lembramos que o teu desejo, segundo Pedro 39, é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedimos-te pelos nossos familiares que ainda não te conhecem, Senhor. Pelos nossos pais, irmãos, filhos, que talvez vivam como a palha que o vento dispersa, sem direção clara, sem propósito eterno, sem a estabilidade que vem de estar plantados em ti. Oramos pelos nossos amigos, colegas de trabalho, que talvez estejam a procurar satisfação em coisas que não podem preencher o vazio da alma. Que possam ver nas nossas vidas algo diferente, algo que os atraia para ti. Senhor, dá-nos sabedoria para sermos luz no meio da escuridão, sem sermos religiosos ou orgulhosos. Que sejamos sal, que preserva, que dá sabor, que faz a diferença. Que o nosso testemunho silencioso fale mais alto que 1000 sermões. Pedimos-te oportunidades para compartilhar o teu amor com quem nos rodeia. Não queremos ser filhos teus escondidos que ninguém nota, mas também não queremos incomodar ou pressionar os outros. Ajuda-nos a encontrar o equilíbrio perfeito que tu tens. Pai, oramos especialmente por aqueles que conheceram a tua palavra, mas se afastaram de ti. Pelos que alguma vez estiveram plantados, mas decidiram desenraizar-se. Que o teu Espírito Santo os traga de volta aos teus braços. Queremos ser instrumentos de restauração, Senhor. Que assim como tu nos restauraste quando andávamos perdidos, possamos ser parte do processo de restauração de outros. Usa-nos para falar palavras de vida, para estender mãos de ajuda, para mostrar o teu amor incondicional. Pedimos-te pelos líderes das nossas nações, por aqueles que tomam decisões que afetam milhões de pessoas. Que possam conhecer-te e governar com a tua sabedoria, buscando o bem comum e a justiça para todos. Senhor, oramos pelos jovens desta geração que crescem num mundo tão confuso, com tantas vozes contraditórias, com tanta pressão para seguir caminhos que os afastam de ti. Que possam encontrar em ti a direção e o propósito que procuram. Pai, não queremos julgar os ímpios, mas amá-los como tu os amas. Sabemos que a diferença entre eles e nós não é que sejamos melhores pessoas, mas que recebemos a tua graça. Ajuda-nos a nunca esquecer de onde nos tiraste. Pedimos-te que uses as nossas vidas como pontes para ti. Que quando alguém nos vir prosperar de forma integral, nossa estabilidade nas tempestades e nossa alegria genuína se pergunte. Que essa pessoa se questione sobre qual é o nosso segredo. Assim, possamos ter a oportunidade de falar-lhe de ti. Queremos ser árvores que não só dão fruto para nós, mas que oferecem sombra aos cansados, refúgio, aos que estão em tempestade, esperança, aos que perderam a fé. Que a nossa vida plantada junto às tuas correntes de águas seja um convite aberto para que outros também venham beber. Obrigado, Pai Celestial, porque tu és a fonte de toda bem-aventurança e prosperidade verdadeira. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Parabéns, querido irmão, querida irmã. Você começou este dia da maneira certa, conectando o seu coração com o coração do Pai Celestial, através desta oração baseada no Salmo 1. Não foi por acaso que chegou até aqui. Deus tinha um encontro consigo esta manhã.
quero que reflita por um momento em tudo o que declaramos juntos. Falamos de ser árvores plantadas junto a correntes de águas, de dar fruto no seu tempo, de ter folhas que não caem, de prosperar em tudo o que fazemos. Estas não são apenas palavras bonitas, são princípios de vida que podem transformar a sua realidade. Escreva nos comentários: sou árvore plantada, como uma declaração de fé. Ao escrever estas palavras, está a declarar que decidiu viver conforme os princípios do Salmo, que quer estar firmemente estabelecido nos caminhos de Deus. Quero pedir-lhe algo importante. Partilhe este vídeo com alguém que saiba que precisa de direção divina para a sua vida. Talvez seja um familiar que está a passar por momentos difíceis, um amigo que perdeu o rumo, ou simplesmente alguém que poderia beneficiar de começar os seus dias conectado com Deus. Se ainda não se subscreveu a este canal, faça-o agora. Todos os dias partilhamos conteúdo projetado para o seu crescimento espiritual. Orações poderosas como esta, reflexões bíblicas que edificam a sua fé. A sua subscrição ajuda-nos a chegar a mais pessoas que procuram crescer na sua relação com Deus. Antes de continuar com o seu dia, convido-o a dedicar alguns minutos adicionais a meditar no Salmo 1 completo. Reflita nele lentamente. Permita que cada palavra penetre no seu coração. Pergunte-se: em que áreas da minha vida preciso de ser mais como esta árvore plantada? Quero contar-lhe algo formoso. Muitas pessoas escrevem-me a dizer que usam estas orações como a sua bússola espiritual a cada manhã. Converteram este tempo de oração num hábito sagrado que faz a diferença em todo o seu dia. Você também pode fazê-lo. Lembre-se que ser como árvore plantada junto a correntes de águas não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo formoso, onde dia a dia as suas raízes vão crescendo mais profundas, a sua estabilidade se fortalece e o seu fruto se torna mais evidente. A promessa de Deus para a sua vida é clara. Se plantar junto às suas correntes de águas, se deleitar na sua palavra e meditar nela dia e noite, será como essa árvore que dá seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Que tenha um dia abençoado, cheio do favor divino, caminhando na bem-aventurança que vem de fazer as coisas conforme o coração de Deus. Que seja como árvore plantada, dando fruto a seu tempo, sendo testemunho vivo do poder transformador de uma vida entregue completamente ao Senhor.